Existe um momento na história bíblica em que Deus não apenas chama um homem, ele revela quem ele é. Até aqui Moisés ouviu a voz, viu o fogo, recebeu o chamado. Mas agora surge a pergunta mais profunda de todas. Quando eu for ao povo e eles perguntarem, qual é o nome do Deus que te enviou? O que eu direi? Essa não é uma pergunta comum. Na antiguidade, o nome definia a essência, dizia quem você era, limitava, explicava, enquadrava. Moisés quer uma resposta clara, um nome que possa ser repetido, um nome que caiba na linguagem humana. Mas o que Deus vai revelar não cabe em palavras. A sarça continua ardendo, o deserto permanece em silêncio. E então Deus fala algo que atravessou séculos, religiões e gerações. Eu sou o que sou. Não é um título, não é uma função, não é uma explicação, é uma revelação. Deus não diz o que ele faz, ele diz quem ele é. Antes de libertar Israel, antes de confrontar Faraó, antes dos milagres, Deus revela sua identidade. Porque quem entende quem Deus é, nunca mais vê a própria vida do mesmo jeito. E tudo muda a partir desse nome. Quando Deus diz, eu sou o que sou, ele não está apenas respondendo a Moisés. Ele está revelando algo que a mente humana não consegue conter por completo. Deus não diz, eu fui, eu serei, eu me tornei. Ele diz, eu sou. Isso significa que Deus não depende do tempo. Ele não é afetado pelo passado. Ele não é ameaçado pelo futuro. Enquanto tudo na criação nasce, cresce e termina, Deus simplesmente é. Para Moisés, isso muda tudo. Ele está diante de um Deus que não foi criado, que não evoluiu, que não precisa se provar. Um Deus que existe por si mesmo. O nome que Deus revela não explica, ele confronta. Porque o ser humano vive tentando definir Deus, colocar limites, dar formas, criar imagens. Mas eu sou quebra qualquer tentativa de controle. Deus não cabe em conceitos humanos. Não pode ser reduzido a uma ideia. Não pode ser manipulado por palavras. Ao dizer eu sou, Deus está dizendo, eu sou suficiente, eu sou eterno, eu sou presente. O Deus que chama Moisés no deserto é o mesmo Deus que esteve com Abraão, que caminhou com Isaque, que sustentou Jacó, e ele continuará sendo quando Moisés não estiver mais aqui. Esse nome traz segurança, mas também traz temor, porque um Deus que sempre é, não pode ser ignorado. Moisés não está apenas recebendo uma missão, ele está sendo exposto à realidade mais profunda do universo. Tudo o que existe depende de Deus, mas Deus não depende de nada. E se esse Deus está dizendo, eu estarei contigo, então nenhuma ameaça do Egito, nenhum poder de Faraó, nenhuma fraqueza pessoal é maior do que esse chamado. O eu sou garante a missão, não porque Moisés é forte, mas porque Deus é eterno. E quando Deus envia alguém, ele envia com a força da sua própria existência. Diante do eu sou, Moisés não se sente poderoso. Ele se sente pequeno. A revelação do nome de Deus não infla o ego de Moisés. Ela o esvazia. Porque quando o homem percebe que Deus é, ele também percebe o quanto não é. Moisés olha para si mesmo, e tudo o que ele vê são limitações. Ele não é mais o príncipe do Egito. Não é mais o homem confiante do palácio. É um pastor anônimo, marcado por um passado de fuga, culpa e silêncio. E é exatamente nesse ponto que o eu sou se torna pessoal. Moisés começa a questionar. Quem sou eu para ir até Faraó? Quem sou eu para falar em nome de Deus? Quem sou eu para libertar um povo inteiro? Essas perguntas não nascem da rebeldia, elas nascem do medo. Medo de voltar ao lugar de onde fugiu, medo de enfrentar o homem mais poderoso da terra, medo de fracassar outra vez. E Deus não responde exaltando Moisés. Ele não diz, você é capaz. Ele não diz, confie em si mesmo. Deus responde com algo muito mais profundo. Eu estarei contigo. A resposta de Deus não está em quem Moisés é, mas em quem Deus é. O eu sou não elimina o medo. Ele caminha junto com ele. Deus não promete que Moisés não vai tremer. Ele promete presença, porque a missão nunca dependeu da força de Moisés, da eloquência de Moisés, da coragem de Moisés. Ela depende do Deus que não muda.
O Eu Sou não escolhe os prontos. Ele chama os disponíveis. E quando Deus envia alguém, ele não remove todas as inseguranças. Ele garante que nunca estará ausente. Moisés ainda é frágil. Ainda é humano. Ainda sente medo. Mas agora ele sabe. O Deus que o envia não falha. Não se ausenta. Não se cala. O Eu Sou caminha à frente. E isso é suficiente. Depois de revelar seu nome, Deus não encerra o encontro. Ele envia. O Eu Sou não é apenas uma verdade para ser contemplada. É uma presença que caminha. Deus olha para Moisés, frágil, inseguro, marcado pelo passado, e diz algo que ecoa por toda a história bíblica. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Não é Moisés que vai em seu próprio nome. Não é Moisés que carrega autoridade pessoal. É o Deus eterno que caminha diante dele. O nome de Deus se torna a base da missão. E isso muda tudo. Porque quando Moisés entrar no Egito, ele não estará indo apenas contra Faraó. Ele estará levando consigo a presença daquele que existe antes de todos os reinos e permanecerá depois que todos caírem. O Eu Sou garante que a libertação não depende de circunstâncias, não depende da resposta de Faraó, não depende da força do povo, não depende nem mesmo da fé perfeita de Moisés. Depende da fidelidade de Deus. Esse é o tipo de revelação que sustenta o coração quando o caminho fica pesado. E talvez, enquanto você assiste esse vídeo, você também esteja vivendo um chamado difícil, um lugar onde o medo fala mais alto, onde o passado tenta te paralisar, onde a pergunta "Quem sou eu?" insiste em aparecer. A resposta continua a mesma. Não é sobre quem você é sobre quem Deus é. O mesmo Deus que falou no deserto continua sendo o Eu Sou hoje. Presente, fiel, constante. Se essa série tem falado com você, se essas histórias têm fortalecido a sua fé, deixe o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E se inscreva no canal para continuar essa jornada conosco pelas maiores histórias da Bíblia. No próximo vídeo, esse Deus que vai começar a se manifestar com poder. Chamadas, sinais e confrontos estão prestes a acontecer. Porque quando o Eu Sou envia alguém, o mundo nunca mais permanece o mesmo.